Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Bom, podemos conversar mais um tempo, né, na presença de Deus, esse tempo tão edificante, de tantas mudanças, de tantas decisões, de tanta responsabilidade que nós temos assumido. Isso é agradável. Eu me lembro, né, um breve testemunho, que toda a minha estrutura, né, de adolescência, eu não lembro muito da minha infância não, mas da minha adolescência eu lembro bastante, porque foi muito marcante, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, e talvez você faça parte dessa geração, daqueles que cedo começaram a trabalhar, né? Talvez você, filha, tenha deixado de brincar de boneca, né? E o brincar de casinha tenha sido ajudar a mãe a arrumar a casa, já aprender a fazer o almoço, se virar naquilo que seria essa edificação do lar, né? Acordar cedo. Eu me lembro muito da minha adolescência por conta daquilo que foi o trabalho e pelas conquistas através do trabalho. O quanto o trabalho me trouxe maturidade, né, na minha vida. Então, quando eu tive encontro com Jesus, algumas construções não foram difíceis, elas foram bem fáceis até de serem assimiladas. Quando a gente começou a caminhada cristã, houve uma responsabilidade muito grande, porque aquele que começa cedo a trabalhar queima etapas da vida, é óbvio, mas aprende sim a ser maduro, responsável em algumas situações. É claro que, como todo recém-nascido, né, no Evangelho, todo novo convertido vai estar tomando o seu leitinho, vai estar ali, né, se aprendendo, né, muitas coisas sobre o reino, desconstruindo coisas daquilo que era a sua vida e construindo coisas novas em Cristo Jesus. E eu tive essa responsabilidade muito cedo. Então, quando me deparei com esse texto aqui de Coríntios, lá no 3, onde Paulo está dizendo assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Olha que interessante. Paulo está falando para uma igreja, né, que ele não pôde falar como costuma fazer com pessoas que têm o Espírito de Deus. Se a gente trouxer, né, essa construção de pensamento, esse início de construção de pensamento para hoje, é uma grande verdade. Talvez a gente não consiga falar como de costume para muitas pessoas dentro da igreja porque não tem o Espírito de Deus. Essas pessoas são boas, essas pessoas têm um bom coração, essas pessoas têm uma boa intenção, essas pessoas querem acertar, mas ainda não têm o Espírito de Deus. E o que acontece quando nessa caminhada e construção de evangelho, porque tem pessoas que interpretam a igreja como empresa, administram como se fosse, interpretam a caminhada cristã como se fosse budismo, espiritismo, porque tem todo tipo de magia, né? E muitas questões daquilo que é o evangelho. Aí tem a colher, aí tem o sal, e tem a vassoura. A gente vai vendo algumas construções onde Paulo está dizendo: eu não posso falar como de costume faço, como pessoas que têm o espírito que você não tem. Tem qualquer espírito aí dentro, menos o Espírito de Deus. Ele continua: eu tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tem muita gente que tem 10, 15, 20 anos de idade, né, naquilo que é a igreja, naquilo que aspas, né, e aspas grande, daquilo que é o evangelho, que tem esse comportamento de criança na fé. As posturas, a maneira de se comportar, a maneira de lidar com o próximo, a maneira de lidar com a liderança, a maneira de lidar com a Bíblia Sagrada, de orar. A gente vê que algumas construções na oração, na leitura, no comportamento, nas atitudes do reino, são pessoas infantis ainda. São pessoas que, pelo seu comportamento, são meninos, porque choram à toa, reclamam de tudo, fazem biquinho, e aqueles negócios todo que criança faz. E Paulo, ele confronta muito isso, e no 2 ele diz: eu tive de alimentá-los com leite, e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos. Quantos líderes eu vejo com potencial de pensamento, com o desejo, e isso porque eu tive discipuladores que foram assim, pessoas interessantíssimas, né? Com algumas inspirações interessantes, mas na verdade, em muitas circunstâncias, né, não estavam prontos. Como eu acho que nenhum líder hoje está pronto, mas pelo menos esse esforço, né, de reconhecer as limitações e as dificuldades, de não achar que essa liderança e a postura é porque ele é alguma coisa. Tem um texto interessante que
que quando o Senhor ele constrói esse nível de pensamento, Paulo está dizendo aqui nesse texto, ele fala assim, vocês estão aí com alguns sentimentos infantis, comparando Paulo com Apolo. Olha o que diz aqui, vamos chegar lá, versículo 3, porque vocês vivem como se fossem pessoas deste mundo, quando existem ciumeiras, brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são deste mundo e fazem o que todos fazem? O que Paulo está dizendo, olha a infantilidade de vocês, eu não posso falar com pessoas adultas que são infantis, ciúmezinho, briguinha. Aí ele coloca ainda no 4, quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo com pessoas desse mundo? E Paulo diz assim, afinal de contas, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo, se você encontrou Jesus em uma igreja, São Pedro, Cabo Frio, Rio de Janeiro, não importa, se você encontrou uma igreja, é porque o apóstolo Paulo foi o cara que pregou. Olha o que ele está dizendo, afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós apenas faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. E ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega. O que importa é Deus que dá o crescimento. Pois não existe comparação, diferença entre a pessoa que planta, entre a pessoa que rega. Deus dará recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Qual o entendimento, clareza, que eu preciso ter nessa construção de pensamento? O apóstolo Paulo está dizendo que essa comparação, né? Porque uns diziam, enchiam a boca, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Tinha uns que diziam, né, com a boca mais cheia, eu sou de Jesus. E todas essas expressões, né, onde eu sou, onde a denominação é a igreja, toda essa soberba, foi o mesmo sentimento que foi achado em Lúcifer. Ele com boa intenção, ele não queria algo ruim, o desejo dele era que o trono que ele fosse construir estaria acima do de Deus. E Paulo está dizendo assim, essa comparação não tem sentido. Não importa quem é Paulo e quem é Apolo, o que importa é quem é Deus. Porque se Paulo planta, Apolo rega, ou se Apolo planta e Paulo rega, o importante é quem dá o crescimento. Então, não adianta nós construirmos, né, alguns altares, colocarmos algumas cadeiras maiores no púlpito, porque isso não importa. O que importa é quem dá o crescimento. E muitos de nós estamos esquecendo verdadeiramente aquele que nos traz o crescimento. E aquele que nos traz o crescimento é Deus. Aí, de repente, você é a pessoa que mais investe no teu casamento, né? Você investe, a sua esposa não investe tanto, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, não importa quem está investindo mais. De repente, você é a esposa que mais ama, o marido é frio, esquisito. Não importa. O que importa é quem dá o crescimento é Deus. Porque se Deus dá o crescimento e nós somos edifício de Deus, nós somos uma terra onde a plantação não importa de onde está vindo, Deus está fazendo crescer, há chance de sucesso. A chance desse projeto dar certo é muito grande. Então que seja assim na sua vida, na minha vida, e que nós possamos viver verdadeiramente essa plenitude de maturidade, que haja em nós aquilo que Paulo coloca, e que responsabilidade é falar sobre isso. Pessoas que não têm o Espírito de Deus, pessoas que estão longe de terem maturidade, são meninos na fé, nas atitudes e comportamentos e maneira de pensar. Que venha a responsabilidade sobre nossa vida, porque o sangue de Cristo no madeiro precisa nos fazer nos tornarmos pessoas responsáveis. Beijo no teu coração. Paz de Cristo.